Prezados irmãos, prezadas irmãs, prezados ouvintes da Rádio Educadora, prezados internautas e hoje, particularmente, internautas que nos acompanham através do Instagram, queremos, neste dia, refletir com vocês o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, versículos 47 a 54. Você que tem o hábito de acompanhar a liturgia da palavra todos os dias, deve estar percebendo que já faz alguns dias que a igreja está refletindo esse Evangelho de Lucas, esse capítulo 11, e vem nos trazendo textos bem pesados, onde Jesus bate de frente com os fariseus e os mestres da lei. Esses textos que nos dias anteriores nós ouvimos, vem nos mostrar com bastante ênfase a intensidade do debate e da discordância entre Jesus e os fariseus. Vimos alguns dias atrás o fariseu que chamou Jesus para sua casa, e quando Jesus chegou na casa dele, o fariseu ficou achando ruim porque Jesus não tinha lavado as mãos. E Jesus aproveitou a oportunidade para dar um sermão naquele Senhor que o havia convidado. Nós vimos também, alguns dias atrás, Jesus reclamando e falando dos fariseus que eles eram sepulcros caiados. E hoje, mais uma vez, Jesus falando que os pais dos fariseus mataram os profetas e eles acabaram por construir os túmulos. Mas uma coisa que nos chama a atenção, e eu gostaria de refletir com você sobre isso, é quando Jesus diz assim: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. A chave da ciência. Jesus fala que os mestres da lei tomaram a chave da ciência. Cabe a nós tentar entender do que Jesus está falando aqui, que chave da ciência é essa e por que os mestres da lei tomaram essa chave da ciência. Veja você que Jesus usa a palavra tomar. Nós sabemos que tomar é diferente de pegar. Quando você pega alguma coisa, aquilo está ali parado e você vai lá e pega. Agora, quando você toma, significa que aquilo estava com alguém e você, à força, foi lá e retirou da pessoa. Então, Jesus aqui está fazendo uma crítica aos mestres da lei. Primeiro, eles não conquistaram a chave, eles tomaram quase que à força. Ô padre, mas eles tomaram essa chave à força com base em quê? Nós podemos concluir, eles tomaram essa chave à força com base na autoridade que eles tinham como mestres da lei. No tempo de Jesus, os mestres da lei eram responsáveis para fazer a leitura, o estudo e a interpretação dos textos bíblicos. Hoje nós ainda temos alguma dificuldade para ler e entender a Bíblia. Agora você imagina naquele tempo, 2000 anos atrás, onde uma grande parte da população não tinha estudo, não sabia ler, e os que sabiam eram poucos, eram pessoas muitas vezes elitizadas. Então o conhecimento da Bíblia naquela época era ainda mais difícil. E como os judeus, eles, além da palavra de Deus, eles ainda tinham um outro livro de explicação e de interpretação sobre a palavra de Deus, os mestres da lei ficavam responsáveis para fazer esse repasse para o povo. Eles estudavam, eles buscavam o conhecimento, eles liam na palavra de Deus, eles liam as interpretações e levavam para o povo. Então Jesus está dizendo assim: vocês tomaram para si, quase que à força, a chave da ciência. Por que Jesus usa a palavra ciência? Ciência aqui tem o sentido de conhecimento. E eu acho interessante nós fazermos essa homilia no dia de hoje, dia 17, tendo em vista que poucos dias atrás, mais
exatamente anteontem estávamos celebrando o dia do professor. E o professor, se fosse possível utilizarmos a mesma expressão de Jesus, é alguém que tem a chave da ciência. O professor é alguém que estudou, é alguém que tem conhecimento, é alguém que fez faculdade, muitos fizeram pós-graduação e foram para uma sala de aula para compartilhar esses ensinamentos com os alunos. Por isso os professores foram e devem ser celebrados, não só no dia do professor, mas todos os dias. Porque o que um professor faz por nós é abrir as portas. Ô padre, como assim? Veja você, o conhecimento é uma chave que abre as portas para você. Por exemplo, como é que alguém conseguiu entrar para um concurso de juiz? Como é que alguém conseguiu se tornar médico? Como é que alguém conseguiu passar num concurso para ganhar muito dinheiro? Nós podemos concluir que é porque essa pessoa adquiriu um conhecimento, essa pessoa estudou muito, essa pessoa gastou tempo, dedicou uma parte da sua vida a estudar, e essa pessoa, através desse conhecimento que adquiriu, conseguiu abrir a porta do concurso, da profissão, da vaga que queria. O conhecimento abre portas. Da mesma maneira que a ignorância, e aqui quando eu digo ignorância, Dona Maria, seu Zé, eu não estou falando no sentido de ignorância, no sentido de ser uma pessoa bruta, de ser uma pessoa que briga com todo mundo, de ser uma pessoa que não aceita ouvir opinião contrária, não. Eu estou dizendo ignorância no sentido de não saber as coisas. Se, por exemplo, você não sabe coisas relacionadas à astronomia, então você é um ignorante nessa área. Se você não sabe coisas relacionadas, por exemplo, à farmacologia, como é que se fazem os remédios, você é um ignorante nessa área. Se você não sabe como constrói um prédio, se você não sabe fazer as contas, os cálculos, se você não sabe calcular a metragem, o terreno e montar um projeto arquitetônico para construir um prédio, você é ignorante nessa área. Ignorante no sentido de não ter o conhecimento. A ignorância fecha as portas. E por que eu fico muito preocupado? Porque eu tenho andado muito preocupado com o nosso país, com as nossas crianças, com os nossos jovens. Não sei se você tem observado. Hoje você pode chegar dentro de muitas salas de faculdade e dar um texto para os alunos da faculdade. Eu estou falando de faculdade, 3º grau. Dar um texto para os alunos fazerem a leitura. E muitos alunos vão fazer uma leitura tropeçando no texto. O que isso demonstra? Que o caminho do conhecimento na vida desses jovens ficou prejudicado ou não foi um caminho sólido, com bases sólidas. Foi passando de ano sem ter muito conhecimento. E aí chega na faculdade, vai fazer uma leitura e tropeça. Eu, por exemplo, já passei muita vergonha em missas de formatura que eu celebrei. E formatura de cursos até mais, poderíamos assim dizer, cursos mais famosos, cursos mais hypados, como se diz na internet, onde os alunos que iam fazer a leitura do texto da Bíblia tropeçavam e liam tudo errado. Então, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil? O conhecimento está sendo colocado de escanteio. Você já não encontra pessoas que gostam de ler. Você pergunta para as pessoas na rua: há quanto tempo você leu um livro? As pessoas não sabem quanto tempo faz. Qual foi o último livro que você leu? As pessoas não sabem. Só querem saber de internet, só querem saber de Facebook, só querem saber de Instagram, só querem saber de TikTok,
dedo na tela, arrastando vídeo para cima e para baixo, e fazendo postagem, e tirando selfie, mas não tem conhecimento. E qual é o problema de você não ter um caminho de conhecimento, bases sólidas de conhecimento? As portas se fecham. Quando chegar lá na frente que você tiver que procurar um serviço, ou que você tiver que procurar um emprego, você vai ter mais dificuldade, porque o que abre a porta é o conhecimento. A não ser que você tenha um papai que possa comprar para você uma vaga numa faculdade, a não ser que você tenha um papai que seja muito rico e que possa conversar com o dono da loja, da empresa onde você deseja entrar. A não ser que você seja filho de um juiz, de um desembargador, que vai ajudar você a passar naquele concurso, ou que vai fazer para você algum tipo de favorecimento. Do contrário, você vai ter que por si só abrir a porta. Mas a porta, para abrir, precisa de uma chave. E a chave que abre a porta se chama conhecimento. Quero dar um conselho para você que tem filho, filha pequeno. Você que acha que o melhor presente para o seu filho agora no Natal é dar um iPhone 16. Ai, padre, eu não vejo a hora de chegar o Natal e entregar para o meu filho o presente que ele me pediu, um iPhone 16. Entregar para o meu filho o presente que ele me pediu, um PlayStation 5. Entregar para minha filha o presente que ela me pediu, uma passagem para a Disney. Cuidado. Esse presente pode agradar seu filho. Esse presente pode dar para você a impressão de que você é um bom pai, uma boa mãe. Mas sabe qual é o melhor presente que você dá para os seus filhos nos dias de hoje? Conhecimento. Colocar seu filho numa boa escola. Dar bons livros para o seu filho. Dar para o seu filho, sua filha, condições de entender mais, entender melhor sobre esse mundo que nós vivemos. Porque o conhecimento abre as portas. A ignorância, e aqui de novo falo para você, ignorância como não ter o conhecimento, fecha as portas. Aí voltando no texto, Jesus diz que os mestres da lei tomaram a chave da ciência. Por que Jesus diz isso? Porque veja, a Bíblia também, ela exige conhecimento. Mais uma coisa, isso aqui já seria uma outra homilia, que me deixa muito preocupado. Católico que não lê a Bíblia, católico que não lê os documentos da igreja, católico que vive com o texto na mão e acha que só rezar o texto está bom. Esse católico, o dia que ele precisa de justificar sua fé, o dia que ele encontra com um evangélico, com um protestante que é bem afiado na Bíblia, esse católico passa vergonha, porque enquanto o evangélico entende, ele não entende. O evangélico tem a chave que abre a porta para conhecer a palavra de Deus. O católico não tem a chave e, se tem, não usa. Jesus está falando que para você conhecer a Deus, você precisa de conhecimento. E esse conhecimento é uma chave. Quando você tem essa chave, você consegue ter uma experiência mais profunda de Deus. E o que Jesus está falando aqui? Que os mestres da lei, eles têm essa chave, eles têm condição de ensinar para as pessoas, mas o que eles aprenderam a respeito das coisas de Deus, eles não usam nem para eles e nem para os outros. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse assim, ó: vós mesmos não entrastes, ou seja, vocês têm a chave, não abriram a porta, se abriu a porta não quis entrar. E além de não entrar, vocês não deixam ninguém entrar. Aqui eu fico pensando, sabe, na situação nossa, de padres, pastores, a responsabilidade que nós carregamos nas costas. Porque veja, para eu me tornar padre, foi preciso fazer 2 faculdades. Hoje muitos pastores também precisam de fazer 1, 2 faculdades. Passar 5, 8 anos num seminário. Para quê? Para adquirir a chave. Para adquirir o conhecimento.
para levar esse conhecimento para o povo, para ter alguma coisa concreta, sólida, alimento para dar para o povo. E aí você imagina, eu como padre, eu tenho a chave, eu tenho um conhecimento da palavra de Deus, mas o que eu sei da palavra de Deus, eu não uso nem para mim, e eu não uso nem para o povo que vai na missa. Está entendendo o perigo desse texto? Jesus está falando aqui, quem tem a chave e não usa a chave, vai pagar. Mas eu queria estender essa reflexão para você que está me ouvindo, me assistindo. Você também, de alguma forma, você tem a chave. A respeito das coisas de Deus, existem algumas coisas que você sabe, alguns conhecimentos que você tem, que você também precisa compartilhar. Você precisa colocar em prática na sua vida e você precisa compartilhar com as pessoas. A pergunta que eu te faço é: o que você aprendeu sobre Deus, você compartilha com seus filhos? Você ensina o que você aprendeu lá na catequese? Ou atualmente o que você aprende nas missas, nas homilias, nos vídeos que você assiste, você compartilha com as pessoas? Será que você também não é uma dessas pessoas que recebem a chave, o conhecimento, e além de não usar para si, também não usam para os outros? Então, meu irmão, que essa homilia seja não para assustar ou mesmo para criar uma espécie de desespero ou mesmo um puxão de orelha nos fiéis, mas que sirva para levar você a uma reflexão. Eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Eu preciso adquirir essa chave, eu preciso conquistar essa chave de uma melhor maneira, de uma maneira mais profunda. E eu preciso usar essa chave a meu favor. E eu preciso usar também a favor da minha família. Eu preciso falar de Deus dentro da minha casa. Eu preciso evangelizar os meus filhos. Eu preciso falar de Deus para o meu marido, para minha esposa. Eu preciso falar de Deus talvez para o meu pai, para minha mãe, que tiveram uma infância muito dura, que não puderam estudar, que viveram para trabalhar e que hoje sentem falta, necessitam desse conhecimento. Quanto mais nós utilizarmos a chave do conhecimento da palavra de Deus a nosso favor e a favor do outro, mais felizes nós seremos. Você tem a chave, meu irmão. Use a chave. Pequena ou grande, bonita ou feia. A chave que você tem, o conhecimento que você tem, por mais simples que seja, repasse para frente. Porque é assim que você abre a porta para que outras pessoas possam entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.